E o ponto é de hoje, vamos falar sobre a dor que move. Eu sou Camila Recrósio e o meu convidado especial de hoje, Matheus Tomé, dono de mais de 10 empresas, contar um pouco da sua história pra gente. Matheus, obrigada por ter aceitado o meu convite. Camila, eu que agradeço. Uma honra, na verdade. Não é um convite, é uma convocação. Cara, estou muito feliz, muito animado para poder debater, conversar com você aqui e ter essa troca de experiência. Já acompanho o Ponto É, sou um admirador seu e confesso que bem ansioso para trocar esse bate-papo com você aqui de um tema que eu acho que é bem importante também para não só para a gente, né, mas para as pessoas que acompanham aqui também. Exatamente, o ponto é isso, trazer essa reflexão do que você temos sobre o que a dor move. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história. Eu, falando sobre o tema, eu acho que a dor não apenas move, Camila, mas ela modela também, né? Não vou falar que eu fui forjado na dor apenas, mas eu acredito que a dor me ajudou bastante a me tirar de uma zona de conforto, mover de um ponto A para B. Geralmente, grandes mudanças exigem grandes rupturas, né? Perfeito. E a ruptura, geralmente, ela vem com uma dor. Eu fui uma pessoa que, hoje, você acabou de falar, tenho mais de 10 negócios, mas eu comecei do zero. Sou um empreendedor como qualquer outro brasileiro aqui, que acreditou no sonho de empreender nesse país. E durante esse período todo eu tive bastantes desafios, né? Eu já empreendia antes, estudei para concurso público, fui aprovado, uma trajetória de 4 anos, de muito estudo, muitas reprovações, muita dor, por sinal. Quando a solução da aprovação aconteceu, não acontecia a nomeação. Então, nesse momento, foi um choque de realidade, porque o objetivo ele tinha sido alcançado de forma parcial. Foi então que eu decidi, junto com a minha esposa, para iniciar no ramo do empreendedorismo, muito mais motivado por ela, né? Que sempre foi uma indignada constante. Eu tenho muito orgulho de falar da minha esposa, Marília, que hoje ela não está aqui, mas é uma pessoa que me move e que faz com que meu coração, os meus sonhos pulsem também junto com ela. Isso é importante, essa sinergia. E nós começamos a empreender aqui. Hoje começamos com uma unidade franqueada da Gelato Borelli no meio da pandemia. Passamos por fechamento, por bastante dificuldade. E hoje a gente conseguiu construir um conglomerado com mais de 10 empresas e mais de 90 colaboradores. E para mim, eu acho que foi muito gratificante essa jornada até então. Podemos dizer que sua dor começa por estar na tentativa do concurso público e nessa frustração você parte para essa transformação do empreendedor. Desde pequeno, Camila, eu acho que assim, eu nunca fui muito conformado com a dor. Então, eu não sou muito definido pelo limite dos outros. É uma coisa que eu já falei a respeito disso. Eu já negociava coisas desde os meus 7 anos de idade. Só que o concurso público foi uma coisa que foi incutida dentro da minha cabeça na minha trajetória de vida. Eu sou filho de um servidor público. Minha mãe, hoje falecida, ela era empregada doméstica. Tenho pessoas dentro da família que seguiram a carreira pública. E sempre foi muito vendido como uma trajetória estável, uma trajetória no qual você não tinha tanto frio na barriga. Então teve um momento ali certo momento, quando eu estava me empreendendo, que eu passei por alguma dificuldade, quando eu recebi a feliz notícia, uma das notícias mais felizes da minha vida, que a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, da Helena. Eu virei a cabeça totalmente. Falei, cara, agora eu acho que é hora de eu parar de arriscar. Eu preciso buscar algo que traga segurança e traga garantia para minha filha, né? Não só para minha filha, para minha família também, né? Isso aqui eu tô falando para Marília, então, porque a Marília sempre confiou no meu potencial, confiou no meu direcionamento como chefe de família. Só que ela ficou bem indignada com essa decisão, porque ela até usa uma frase assim, ela falou assim, Matheus, como que ela falou? Ela falou assim, o pintinho, gavião que cresce no galinheiro, ele acha que ele é pintinho. E foi um momento que me definiu ali, eu falei, eu já tomei minha decisão, eu não quero mais discutir isso daí, então eu vou seguir essa trajetória. Então eu estudei por 4 longos anos, porque foi bem dolorido assim, mas eu aprendi a gostar do processo, porque, Camila, se você não gosta do processo, você não faz. Perfeito. Então você precisa aprender a gostar do processo para que você desfrute daquilo. Então você fala assim, como que era a sua rotina, Matheus? Era doida, mas ela é uma rotina organizada, porque eu não tinha uma pressão, teoricamente, financeira, de contas, muitos compromissos, porque minha vida era familiar com a minha esposa, era muito enxuta, mas a gente depositava a confiança dos nossos sonhos naquele processo. Então, a Marília, ela sempre me apoiou estritamente dentro desse processo. Eu passei por inúmeras reprovações e toda vez que eu chegava super frustrado lá, ela estava lá para me dar um apoio nesse sentido, né? Foi então que eu fui aprovado num concurso para o fisco municipal e 2 concursos para o fisco estadual. E aí, essa nomeação não veio. Foi então que eu falei, cara, cadê a estabilidade que me venderam aqui, né?
momento político dor está... da estabilidade, perfeito. Eu sou suspeito para falar da minha esposa, hein, Camila? Falando da Marília um pouco agora, eu fiz um podcast que eu sempre digo, atrás de um grande homem existe uma mulher, não atrás, ao lado. Enquanto você conta da sua história também, que isso até me emociona. Quanto ela construiu com você toda essa sua trajetória. Eu gosto de... Não tenho... Tem uma mulher mesmo, de fato, né? Tem uma fortaleza junto comigo. Ela é... Eu me arrepio para falar da minha esposa. Eu tenho orgulho dela como mãe, como empresária, como pessoa. E ela sempre foi uma pessoa que... Ela soube tirar o meu melhor nos piores momentos. Ela soube enfiar o dedo na minha ferida de maneira muito forte para me mexer nos momentos que eu precisava. Entende? Não era aquela pessoa que simplesmente passava a mão na minha cabeça. Então, ela sabia a melhor forma de me motivar, a melhor forma de me desafiar. E a todo momento ela estava comigo nesse processo. Então, eu acho que... Não vou nem falar que eu acho, é certeza, tá, Camila? Uma pessoa que tem uma mulher, uma parceira de vida por trás, ele consegue conquistar coisas que não tem limite, sabe? É isso. Não, é lindo. Eu me emociono pra falar. É lindo. Eu lembrei desse que eu gravei e você me emocionou nessa... Eu sou um parceiro de vida, uma parceria aqui que eu não tenho palavras para definir. Então, me orgulho muito da esposa, da mulher que ela se tornou também dentro desse processo, porque foi um processo que passamos juntos. Quando eu estudava para concurso público, a Marília era coordenadora da APAE, coordenadora pedagógica. E eu lembro até de algumas passagens, assim, a Marília sempre foi uma pessoa muito dedicada naquilo que ela faz, né? Além de ser uma excelente profissional, ela passou por um período que ela estava fazendo a amamentação da minha pequena, né? Eu estudando para concurso público, ela saía da APAE, corria até a escolinha que a minha filha ficava, dava uma mamá para ela e voltava para a APAE naquele intervalo de amamentação. Era o tempo dela chegar, 15 minutos, não sei se era 15 ou 20 minutos. Ela fazia esse trânsito de 5 em 5 minutos e ficava lá os 5 minutos dando e voltava para o trabalho depois. São pequenos fatos assim que a gente vai aguardando e a gente constrói essas memórias assim que fortificam o nosso laço, né? Porque ela sempre esteve dentro dessa trajetória da nossa família por trás e agindo diretamente também. Então a Marília é uma pessoa que não meço palavras e esforço por ela aí também. Honramos. Sempre. Me diz um pouco, como empreendedor, qual a sua maior dor hoje? Hoje? Olha, Camila, uma boa pergunta, tá? Não acredito, assim, não vou falar que é dor especificamente falando, mas eu falo desafios, tá? Acho que... Equipe, posso te falar de equipe? Pode, claro. Acho que é um tema É o que eu mais trabalho, é com dor de Claro. equipe, é minha área. Como que você lida, como que você tem mais de 10 empresas, você tem equipe pra caramba. Como você cuida disso? Camila, hoje nós temos um time por trás, né? Mas o Matheus, ali no começo, ele era o eu presa, né? Uma pessoa que demandava concentrava todas as demandas, né? Eu acho que o legal... Centralizador, você disse? Não era centralizador. Eu acho que no começo eu precisava ser centralizador, porque eu iniciei com uma unidade franqueada ali, colocamos todos os nossos recursos que nós tínhamos. Aí nós tivemos um fechamento com a pandemia, ficamos 6 meses parados, depois retornamos, né? Nesse momento a Marília já não trabalhava mais na PAI, eu tinha aberto mão do concurso público que eu iria assumir, então nós tivemos que nos reinventar nesse momento. Foi aí que foi um estágio que eu passei a vender videogames usados da OLX para poder sobreviver. Quando retornou o comércio, ou a abertura do shopping, essas coisas, gradativamente a vida foi retornando. Então eu tinha um combinado, 6 meses depois, a Borelli foi possível abrir com restrição, só que nós tínhamos poucos recursos, então nós colocamos todas as nossas energias naquele negócio. Então no começo eu era gerente, eu era compras, eu era operacional, eu abri e fechava a loja. E o legal desse momento foi que eu me conectei muito com aquilo que eu estava fazendo, Camila. Então, assim, eu sinto... Você viveu. Sim, eu senti a operação como se fosse a extensão do meu corpo. É interessante eu falar isso porque muitas pessoas me perguntam. Então, eu falo assim, aquele negócio lá era como se tivesse alguma coisa errada, eu pegava pelo ar, assim. Então, se tinha mais pistache do que deveria ou menos, se a receita não estava legal, a postura do colaborador também não estava ok, enfim. O ambiente, se tivesse alguma coisa... estruturou o seu negócio. Sim, eu estruturei. Eu vivi intensamente 2 anos. Viveu intensamente. A partir do segundo momento, a gente abriu uma segunda unidade. Eu entendi que eu tinha um desafio corporativo. Perfeito. Que era criar uma estrutura para que a gente pudesse expandir. Acho que hoje as pessoas falam muito da questão de escalar, né? Acho que... Sim.
Eu queria expandir. Eu sempre tive essa vontade de crescimento e não era consequência financeira, tá, Camila? Era consequência do desafio. Então, naquele primeiro momento, eu contratei um profissional de RH, que era uma profissional que ajudava, assim, nos processos administrativos. Aquele RHzão básico mesmo, que mexia com admissão, desligamento, olhava ponto. Mas, assim, não falava ainda daquela questão de gestão de pessoas, né? Tá. Com o crescimento do negócio, a gente foi trazendo know-how e expertise por trás. E o Matheus foi saindo um pouco dessa área, mas sempre atuando por trás. Porque eu acho que a visão do bom gestor, ele não precisa ser bom em tudo que ele faz, mas ele precisa saber o caminho que tem que ser tomado, né, Camila? E ter as pessoas certas. Ter as pessoas certas. Ter as pessoas certas. Ter as pessoas certas. E eu fui muito feliz nesse momento aí, porque a caminhada, ela sempre foi repleta de desafios, mas eu tinha boas pessoas que caminhavam em busca daquele propósito, né? Do crescimento da marca, do negócio. Eu passei por alguns problemas na parte de gestão de pessoas, porque teve um determinado momento que o negócio cresceu bastante. Nós já éramos mais de 80 colaboradores e eu comecei a trabalhar uma coisa que, não vou falar que é moda, mas é essencial e é muito bom dentro de uma empresa, que é uma cultura da empresa, né? Isso aí. São rituais. Isso aí. Viver o que se prega. Justamente. Né? Não só os cartazes que o RH põe. Sim. O difícil, Camila, não vou falar que é o difícil, Desafio. No meu caso, as nossas empresas, elas cresceram nos braços de pessoas que eram muito práticas. Isso foi muito bom, porque são pessoas que, para fazer o negócio de maneira operacional rodar, elas eram muito boas. Mas elas tinham desafios operacionais e gerenciais. A gente começou a trabalhar nessa parte de desenvolvimento de pessoas, para que as pessoas entendessem mais o porquê das decisões e olhar um pouquinho para o número também, né? Mas hoje eu acredito que a gente não é mais não é igual antigamente, que olhava muita parte de competência e técnica. Hoje eu acredito que o empreendedor que não olhar a gestão de pessoas não faz negócio mais. Ele tá fadado ao fracasso. Tá fadado. Exatamente isso. Hoje... Exatamente Camila, isso. vou exagerar aqui. Eu acho que 85% das pautas acabam envolvendo gestão de pessoas. Eu diria até mais. Eu diria até mais. Eu digo 10% de processo e 90% de pessoas. Justamente isso. Nesse momento a gente fez um turnaround, começamos a trabalhar bastante com processo e a gente tem bastante processo instituído hoje, mas isso teve um custo. Tem como empresa, como organização e até como gestor, eu passei por bastante dificuldade para as pessoas entenderem a necessidade daquele movimento de mudança, né? Para trabalhar a cultura da empresa, não simplesmente o que se fala, né? Mas eu acho que a cultura ela tem que ser exposta e praticada. Mas você percebe que você é o líder, você tem a cultura. Porque eu trabalho exatamente com cultura em empresas. E às vezes, quando eu sou contratada, o dono não tem a cultura, não é o líder. E aí não adianta você contratar um serviço de fora. Então, você pode ter tido um serviço de fora, mas você é o líder. Sim. Você tem essa cabeça. Então, por isso que isso se estrutura mais fácil, né? Então, eu acho que eu queria só trazer esse ponto, porque às vezes você está evidenciando muito uma equipe, mas você é o cara, é o líder. Então, isso é muito, muito bom de ver e é uma coisa que me inspira essas pessoas. Porque o que falta hoje é pessoas inspiracional. Sim, eu acho que aquilo parte do exemplo. Se você quer que uma pessoa seja pontual, seja pontual. Exatamente. Acaba sendo um espelho, mas referência também, exatamente, né? Isso é importante. E com essa mudança toda, a gente implementou alguns rituais, deixamos a nossa cultura mais exposta, mas não só uma cultura falada, mas é uma cultura praticada que representa os valores, tanto meu quanto da Marília também, Camila. Eu acho que isso é bem importante. Os processos estão engessados? Não, jamais. Mas estão alinhados? Estão alinhados. Estão alinhados. Eu acho que uma organização, quando ela cresce, ela tem que ser um canal aberto, mas assim... É lógico que as demandas elas têm que ter uma prioridade, uma necessidade, né? Os processos, eles são muito mais bem definidos hoje do que eram antes. Perfeito. Mas eles não são imutáveis. Perfeito, eles são vivos. Porque são vivos. Exatamente. O processo tem que ser assim. Porque se ele não expressar mais a realidade, Camila, ele já não serve mais. Exatamente. Exatamente isso. Você tem dificuldade com a equipe? Camila... De contratar, tenho. De gerir. A sua moçada é uma moçada nova? Como que é a tua majoritariamente equipe? Nova. Eu nem sei que letra que é a geração. Sim. Mas nós temos uma dificuldade. Só que aquilo que eu falo, eu não chamo de dor, eu chamo de desafio e um bom desafio. Porque nós temos essa realidade hoje, não adianta a gente criticar e ficar batendo em cima dela. Nós precisamos trabalhar para melhorar. Perfeito. Então, isso...
O desafio com a mão de obra tornou a nossa empresa mais competitiva e cada vez melhor. Perfeito. Nós fizemos algumas inovações, fizemos redução de carga horária, sem prejuízo de salário, Perfeito. alguns pacotes de benefício para atrair esse pessoal mais jovem. Mas, como eu falo, não só para Tati, converso com outras pessoas, o pessoal mais novo hoje, ele ressignifica a vida num curto espaço de tempo. Perfeito. Então, às vezes, assim, aquilo que em 3 meses é tudo muito claro para ele, no 4º mês, talvez aquilo já não funcione mais. É isso aí. Então, o nosso trabalho como empresa aqui é tentar tornar essa jornada intensa e prazerosa o tempo que ela tiver que durar. E entendendo que grande parte dos nossos cargos ali acaba sendo um trampolim, ou um trampolim interno mesmo, que é o próprio trampolim de mercado, né? Eu sempre falo assim, cara, se for sair daqui, saia daqui para uma coisa melhor, né? Com certeza. Porque é uma possibilidade de aprendizado muito grande. É verdade. Nas minhas primeiras experiências, eu fui um cara que eu vivi muito intenso e até hoje eu tenho muito orgulho do que eu fiz lá no começo. Eu tenho uma história que foi muito engraçada, Camila, porque quando eu tinha 18 para 19 anos, eu estudava em Araraquara, fazia faculdade lá e eu viajava todos os dias para Ribeirão Preto para trabalhar, porque Araraquara não tinha oportunidade de trabalho. E eu fui contratado na M-Officer. O Ivan, o gerente da M-Officer, me contratou. Eu comecei como caixa, depois eu recebi a oportunidade para ir para vendas. Só que essa rotina de ir e voltar estava me cansando, porque precisava viajar 1h30 para ir e 1h30 para voltar, Sim. além do trabalho. Pedi o desligamento pro Ivan, foi super tranquilo e tal. E 15 anos depois, eu estava em Ribeirão Preto para passar por uma entrevista com a Borelli para possivelmente ser o candidato a abrir a unidade franqueada em Londrina. Adivinha quem que foi me entrevistar? O gerente. Meu gerente. Eu gosto dessa história, porque eu falo assim, olha a importância do mundo dá voltas, né? 15 anos depois, as pessoas, às vezes, elas mas era imaturo, não sei o quê. Cara, a gente tem que ser responsável a todo momento. Perfeito. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui para frente. Perfeito. Mas é um estado de ser, não é apenas sobre... De ter. Ter. Então, assim, cara, faça aquilo da sua melhor forma, porque você nunca vai ser mal lembrado, entende? Nossa, eu queria falar de novo isso, porque é o que eu mais falo para os meus filhos, né? Às vezes, as pessoas acreditam que já começa, assim, dono de empresa, tem um começo, e o começo é sobre isso, sobre ser. Sim. Né? E ter esses valores, que é o que você está trazendo aqui, desde sempre. Sim. Né? Se você tivesse sido um mau funcionário ali, como é que você estaria sendo entrevistado? Eu talvez não estaria aqui não hoje. Estaria, né? Então eu falo, não existe esse mundo perfeito, né? Não existe essa construção rápida. Pode até existir, mas não é a grande maioria, né? Não tem essa construção rápida que hoje a internet se mostra. E isso eu gosto muito de pontuar, até para trazer e evidenciar fatos que hoje passam despercebidos. Sim. Né? Eu gosto de falar porque eu tenho filhos, eu trabalho muito com equipe, e eles trazem uma dinâmica de uma construção muito rápida, que não é verdadeira. Né? Trabalho dignifica e ele traz recompensa. Exato. É uma coisa que a gente trabalha bastante. Eu converso diretamente com as pessoas que estão mais próximas, eu tenho livre acesso com todo mundo dentro da minha empresa, Sim. mas eu falo assim, você nunca peca por fazer além daquilo que você precisa fazer. Nossa, perfeito. E eu acho que isso é um mantra que eu carrego dentro do meu time, e hoje eu tenho um time muito fechado com os objetivos, com os nossos propósitos, e são pessoas que realmente estão determinadas a fazer diferença. E é muito prazeroso empreender com pessoas dessa forma. Muito, muito. Não, e de novo, vou falar de novo. Você acabou de falar é o meu mantra. Nunca pare só naquilo, né? Não faça só o essencial, faça além do seu essencial. Né? Hoje as pessoas também se contentam só com o básico, né? E o básico não te dá um trampolim, não te dignifica, não te traz para caminhos maiores. Você fica sempre naquele limiar. Sim. Né? Então, Um jeito Disney de encantar o cliente. É isso, eu já li. Eu acho que assim, a importância dos detalhes, né? Se as pessoas colocam isso também nas relações de negócio, de trabalho também, porque na jornada profissional a gente precisa encantar as pessoas. Encantar é positivo, né? Mas a gente precisa impactar as pessoas de maneira positiva. O que eu percebo é isso. O que mudou hoje, a dinâmica de trabalho, é encantar a nossa equipe hoje. Sim. Antes, qualquer fala bonita encantava. Hoje precisa ser vivida a fala. Não adianta só falar. Né? Então, é isso que você traz. Propósito, precisa estar muito alinhamento. Precisa ter isso para que você encante e tenha essa equipe. Porque não é o tradicional, não é tão simples e fácil.
é porque você é. Então, quando a gente é, a gente traz nato para uma equipe. Isso é muito... Eu que trabalho com isso, eu até me fico emocionada É bom com isso. ouvir isso de você, que é uma profissional muito capacitada na área. Emocionada com isso. E nós carregamos isso, né? Eu falo que o meu propósito é o desenvolvimento de pessoas e através desse propósito eu me desenvolvo com isso. Então, assim, Exatamente o aprendizado é uma via de mão dupla, né? Exatamente. E um líder, ele tem que ser como um sol, ele tem que ser fonte de energia que seja uma fonte inesgotável, né? Exatamente. Porque se ele esgota ali, ele acaba refletindo no time todo. Isso. Então, assim, você tem que ser o principal esteio de segurança e direcionamento. Exatamente isso. E um legado. Sim. Eu sou muito fã de legado, eu trabalho em empresas familiares. E o legado que você está deixando, né? Que hoje ainda não virou um legado, mas assim, você está construindo para os seus filhos. Uhum. Né? E esse legado que eu acho mais bonito, que é essa construção de valor, de ser, que por mais que você não consiga mensurar, que eles são pequenos e ainda por muito tempo não vai ser mensurado, é um legado de uma construção. E isso não há preço no mundo hoje que eu avalio. Sobre a questão do transbordar. A Tati fala muito isso com a gente, que é a nossa mentora. O momento de transbordar, e o transbordar é muito importante, né? Porque quando alguma pessoa chega para mim e fala quanto foi importante aquilo que eu fiz, ou de alguma forma eu pude fazer a diferença na vida dessa pessoa, com o que eu passei, com a minha história, ou na prática, de fato, isso é uma situação muito gratificante, né? Porque o por quem, ele não pode ser limitado apenas àquelas pessoas próximas que estão com a gente, né? Mas eu acho que fazer o bem sem ver a quem realmente, né? Se isso fizer a diferença, seja o que a gente está conversando aqui, com certeza pode influenciar o dia de alguma pessoa que está passando por alguma dificuldade, escutando aquilo que a gente está trocando aqui. Isso já é extremamente gratificante para mim, Camila. Para mim também. E eu sei que, através não só das minhas atitudes, de eu vir aqui e falar que eu tenho esse pensamento, mas as minhas atitudes precisam refletir isso também. Eu acabo cumprindo esse propósito todos os dias dentro do meu trabalho. Exato. É possível. É sim, super possível. Eu Depende acho de que- nós. Exato, depende de nós. É bem o que eu falo. É possível, é desafiador. Né? Eu não vendo uma fase bonita, eu não vendo um empreendedorismo legal. É desafiador todos os dias. São decisões difíceis que vocês são obrigados a tomar, mas é possível. Às vezes eu falo assim, parece que a gente tá correndo atrás do rabo, que nem cachorro. Sim. Porque você parece que tá andando em movimento circular. Mas é um movimento circular que às vezes você vai e volta, mas você tá progredindo. Exatamente. Empreender não é aquela linha reta que você só vem Não. no crescimento. Você vai ter um clash, vai ter um problema, vai ter uma dinâmica, vai ter uma situação ali que talvez você vai achar que tá tudo errado. Mas o importante é você entender que o seu caminho, ele é o progresso. Que você, através daquela linha, mesmo com os desafios que você tem, você está se desenvolvendo e está aprendendo, né? E fazendo com que o seu time se desenvolva também. Acho que isso é muito importante. Você gosta de problema? Olha, eu acho que eu sou um bom resolvedor de problema, viu? Sim. Eu prefiro que o problema já chegue resolvido para mim, mas quando vem, eu tenho prazer em resolvê-lo. Você estrutura o Eu não problema, gosto de né? ficar escondendo o problema embaixo do tapete, não. Eu gosto de encará-lo, resolvê-lo Sim. e... Se for de outras alçadas, eu já distribuo ele de uma maneira bem distribuída. Já se for coisa que eu tenho que resolver. Se for falar a resposta bem clara, parcialmente sim. O empreendedor, ele é um resolvedor de problemas? Sim, ele é. Podemos dizer? Sim, sempre. A demanda de problema não tem como. Lidar com pessoas é lidar com problemas. Problemas São das opiniões pessoas. diferentes, exatamente. Opiniões diferentes, cultura diferente, crenças diferentes. E trazer isso é lidar com problemas. Eu acho que não pode criar a cultura do ficar remoendo muito o problema, ou então dar uma dimensão maior ao problema do que ele Perfeito. realmente é, né? Ou fingir que ele não existe. Pior Sim. ainda. Porque quando você não Sim. finge, ele fica latente, né? Sim, sim. Então, eu tenho uma prática muito, muito bacana, que eu acho que isso aí foi uma coisa que eu ouvi de uma pessoa conhecida. E ele falou assim, cara, quando traz um problema que envolve A e B, e esse problema for latente, põe A e B junto para sentar e vamos resolver isso daí. Porque se você fica deixando passar, achando que a situação vai entrar num estágio de amenidade, a tendência é só piorar. Então, isso daí é um problema, dependendo do nível do problema, geralmente quando envolve gestão de pessoas, Camila, não tem como pôr panos quentes. As coisas têm que ser enfrentadas, resolvidas
e dessa forma ser determinado um caminho que tem que ser seguido. Com a verdade. Com a verdade, Quando você sempre. diz colocar A e B, é com a verdade. É, com a verdade. É o Porque que eu você sempre- confronta, né? Exatamente Você confronta. Eu falo isso. assim, hoje, eu usei o exemplo para você aqui de 85%. Você falou, Matheus, até mais. É, Eu sento numa pauta, às vezes a gente tem uma reunião de resultado e cultura que toda terça-feira dentro do nosso grupo a gente passa Sim. com as pessoas das empresas. São as empresas do varejo, né? Tem do food e do varejo, que a gente tem operação também. E a gente trata disso. Então você vê que a maioria da dinâmica da reunião acaba tendo a pauta da parte de gestão de pessoas e de problemas. perfeito. Muitos já vêm com o problema já resolvido, porque foi uma cultura que a gente desenvolveu, porque as pessoas elas não vêm pedindo opinião. Então, elas vêm com o problema e já mostram a solução. Então, essa foi uma dinâmica que a gente adotou ali, mas quando há alguma dinâmica que algum colaborador, algum subordinado, alguma pessoa liderada, ela vem com uma dificuldade, com algum problema, nós auxiliamos de maneira... Porque eu acho que é o escalonamento do conhecimento, né? O conhecimento, ele é universal, Camila. Ele tá... E quando a gente pode transbordar nesse momento com uma prática que você já tem, talvez você tenha uma habilidade melhor para resolver aquilo, Perfeito. uma gestão de conflito melhor, isso tem que ser escalonado e tem que ser trazido até pelo desenvolvimento do seu colaborador, Perfeito. né? Não adianta você virar, não, você é o gestor aí, se resolva, não. você que se vire, né? Então... Chefes de antigamente. É o chefe de antigamente. Chefe Então, de a antigamente. gente não adota essa postura dentro dos nossos Perfeito. negócios aí. A gente entende que isso daí faz parte do desenvolvimento de liderança também. Perfeito. E eu acho que é um estágio muito importante. Você deve pegar muita casca Só nesse pega, daí, né? chefe. É fogo, né? Só pega, Mas aí você tem que mudar a cabeça de uma pessoa, é muito difícil, né? É. Uma pessoa que já tá aberta para aquilo, Camila, é muito É mais que fácil. como de ela separar. tá na dor, ela precisa mudar. Precisa. Entendeu? Eu só entro porque a pessoa precisa mudar. Porque ela já tá na dor. Ela não tem como ficar. Porque ela já entendeu que do jeito que tá não vai dar resultado. E principalmente a geração, né? Muito Não, mas aí geracional. essa pessoa, ela é resistente à mudança ou não? É consegue geracional. enxergar. Então, assim, você já tem uma idade que é mais fácil algumas mudanças. Se eu pego 50, 60, que às vezes meus clientes têm 50, 60, já é mais difícil uma mudança. Por quê? Porque é cultural. Sim. O chefe é cultural. Aham. Ele É não enraigado, entende. né? Exatamente. Mas ele entende que não funciona. Então, por que não está funcionando? Sim. Por quê? Porque desenvolver pessoas. Aham. Não adianta só hoje você mandar. Sim. Se você não desenvolver pessoas, cai por água abaixo tudo que você mandar. Só que essa geração sua já vem com essa cabeça. Uhum. Então, mas normalmente eu pego uma geração mais antiga, né? Dizendo assim. Por quê? Porque eles precisam mudar a cultura. Acho que também o conhecimento. Não vou falar que ele era mais. Ele era mais Mais restrito, hoje é resistente. mais. É E assim, o cara não tinha fácil acesso que nem tem hoje. Não. Esse cara de 50, Exatamente. 60 anos não é um cara do podcast, de E acessar é os um cara caras que foi na tá- raiz. Ele é um cara na raiz, É na raiz, Não é nem isso. literatura, é um cara que é um negócio que parece que aquela tradição foi passada pra Mas ele, é né? isso mesmo. É difícil, É né? isso. E aí, para ele se torna intangível. Aham. O livro, o podcast, para ele é uma coisa que não é real. Sim. Então ele... Isso não acontece. Isso é coisa acontece. de- Isso daí, isso é venda de marketing, não é real, mas também não está real o que ele vive. Então aí é onde que eu entro para trazer essa estrutura e mostrar que é possível esse desenvolvimento. Grandes e negócios. hoje só assim, desenvolvendo pessoas. Grandes Você negócios. é um líder nato. Aquilo que eu E falo você pra tem você. bons profissionais, mas com certeza a estrutura é sua. Você Com certeza. precisa fazer parte da mudança, né? Não adianta. Você é a mudança, né? É. Nós somos a mudança, eu sempre Sim. falo. Nós somos a mudança. Poxa, Não legal. adianta você querer a mudança se você não é. É legal você falar isso daí. Muito bom. Isso é muito legal. A minha reflexão do ponto é de hoje, sem dúvida nenhuma, a dor transforma. A dor tira da zona de conforto. Por mais que às vezes a gente não percebe, essa transformação é através da dor que move. Então, não queiram, não acreditam, né? E falo isso muito para essa geração. A dor move qualquer ser humano. Então, é uma construção da natureza. Né? Os animais se modificam, eu sempre gosto de falar isso, os animais se modificam através da dor. Posso dar o exemplo do bico do papagaio, que é uma coisa que me assustou quando eu vi, que ele mesmo se destrói para construir o novo. O ser humano tem que entender que a dor faz parte e não evitar. Não evitar, não mimizar, não ter essa coisa de trauma, de dor, de que tudo é uma coisa ruim. Não. A dor, ela é construtiva, na minha opinião. E o ponto é de hoje, a dor transforma.